Vamos mostrar também a imagem da carreira do Rincon. O Rincon que teve uma belíssima carreira também, jogando pro Palmeiras, Corinthians. Exatamente, mudou um pouco sua característica, né? No Palmeiras você jogava um pouco mais à frente, no Corinthians um pouco mais atrás. A verdade, eu na Colômbia, eu tinha a responsabilidade de completar o terceiro volante. Porque o Valderrama era o jogador mais que voltava menos para recompor. Então eu era sacrificado para fazer isso. Então eu fui aprendendo todas essas coisas. Quando eu voltei volante, segundo volante, primeiro volante, eu já tinha essa atitude. Então para mim foi muito fácil me adaptar a essa posição de volante, né? A imagem do Rincon no treinamento do Corinthians. E pela seleção, Rincon, você jogava mais avançado ou jogava mais recuado? Eu tinha a responsabilidade, como eu falei para você, de recompor o terceiro volante. Então, mas eu chegava muito na área. Tanto que eu sou o segundo maior artilheiro da seleção da Colômbia. Porque eu chegava muito por surpresa, eu ocupava muito os espaços que deixava as frilas, todos os atacantes lá, que acabava fazendo meus golzinhos, né? Não tanto como o Paulo, que lógico, não fazia tanto, né? Mas na lista tem uma boa quantidade. O que você acha que se assemelha hoje ao teu estilo de jogar, dos jogadores do futebol brasileiro que você vê? É que a verdade eu era jogador, eu era muito agressivo, né? Eu era muito agressivo, eu não queria perder por nada. Eu quando era mais novo, eu falava, olha, eu vou arrebentar o cara mais velho que me marcar. E eu me preparava para isso, você entendeu? Quando eu passei a ser um jogador mais experiente, eu me preparava para arrebentar o jogador mais novo. Então eu sempre era competitivo enquanto a isso. Então era uma coisa minha, que ninguém me falava, olha, faz isso. Era minha que eu coloquei na minha carreira. Então talvez até por isso eu me dei bem. Hoje é muito difícil, porque você comparar a essa época a hoje, aquilo que o Paulo falou, hoje o jogador é muito preparado para ficar forte, para correr o tempo todo. Só que aquilo que é bom pensar e jogar. Quer ver? Eu estava tentando te comparar com o Jusilei. Não dá porque ele era muito mais técnico, mas puxa pelo tamanho. Aí você tenta comparar com Elias, né? Não dá porque você era mais forte, você ajudava um pouco mais na marcação. Mas se você juntar um pouquinho de um e de outro, chega um pouquinho mais perto, né, Heleno? Pode ser, aí pode ser. Até porque eu acho que o Christian tem um pouco disso. O Christian, esse tem um pouco disso porque ele é agressivo, sai pro jogo, chuta bem de fora da área. Acho que é um jogador que se assimila um pouco, não é forte, assim forte como eu, mas ele é um jogador que se assimila porque... Mas o importante do Rincon, na sua passagem pelo futebol brasileiro, foi quando no Corinthians ele passou a ser o primeiro volante. Numa época em que só tinha brucutu. Volante era tudo brucutu, tudo cara que só sabia marcar e não sabia jogar. E o Rincon com o Vampeta, que era também um volante que sabia jogar, foi uma dupla de volantes que remetia aos tempos em que o volante era volante, que jogava, marcava e jogava, né? E ele abriu esse caminho, mostrou que era possível você ter um jogador de técnica apurada, de qualidade, jogando numa posição em que o pessoal só reservava para o brucutu, para o cara que batia, marcava e pegava a bola e dava ali 5 metros. Eu renunciei também a sair pro jogo muito, porque quem saía era a Vampeta, né? Vampeta saía e eu ficava cobrindo, porque para segurar o Vampeta era duro, né? Falar pro Vampeta. Você consagrava ele? Falar pro Vampeta não sair era duro, porque o Vampeta já acendia a moto e ia embora. Então tinha que alguém ficar segurando. Então eu segurava, mas aí deu certo, porque por trás pelo menos eu me acomodei e a coisa deu certo, né? O Rincon estava falando uma coisa aqui fora do ar que achei legal
e até pedir para o Rincon comentar sobre isso, que a força da torcida é impressionante. Grita, arrepia, o jogador quer correr, mas tem que ter um jogador com cabeça no lugar para suportar esse momento também, né? Não, você tem que ter jogadores para marcar os tempos de cada jogo, né? Porque você não pode também nem cair no embalo da torcida, mas também não se apavorar com o grito da torcida. Então você tem que ter esse time para poder controlar isso. O momento é você não ter temor de fazer as coisas, de você chutar para o gol, se a bola foi para cima, você seguir insistindo. O grito da torcida deve de servir como incentivo para qualquer momento. Só que não pode servir para você se acanhar, porque tudo bem, o torcedor vai apoiar e também vai para vaiar. E você tem que ter esse discernimento das duas coisas. Na hora que você chutou para cima, um vai te apoiar, outros vão assoviar, mas você mesmo lá dentro tem que ter esse discernimento de não se apavorar na hora de voltar a chutar, ou dar um passe, ou meter uma caneta, porque eu acho que esse é um momento que você pode saber jogar o Libertadores. A Libertadores ela não pode ser só de carrinho, do grito da torcida, ela tem que ser também de um bom futebol. Independentemente de quem seja, quem esteja na Argentina, na Colômbia, no Brasil, você tem que se liberar para jogar o futebol.